Ó, você veio hoje na quinta do avivamento para adorar ao Senhor, para ouvir uma palavra do pastor, né, Glautinho, do pastor Rafael, uma palavra de Deus para o seu coração. E aí, Deus resolveu preparar de uma noite comum, Vinícius, uma noite extraordinária. Uma noite de testemunho, e você vai ouvir um grande testemunho hoje, de um grande discípulo de Jesus. Está com a gente aqui o Bruno Xavier hoje. Eu poderia enumerar aqui o currículo, Bruno, seu currículo, que eu dei uma olhada no Wikipedia, e eu vou te falar, é grande. Ele é campeão mundial de beach soccer em 2024, acabou de ganhar beach soccer, foi campeão mundial algumas outras vezes, melhor jogador do mundo várias vezes, mas a maior função que ele já ocupou, e essa não se compara a nenhuma outra, é a de discípulo de Jesus. Salvo, remido, lavado pelo sangue. Então eu queria que nessa noite, com muito carinho, você recebesse o Bruno Xavier, que se aplaudisse o Senhor pela vida dele. Vem para cá, Brunão. Glória a Deus. Graças a Deus. Está com ele aqui o pastor dele, o pastor Fábio, querido, que tive o prazer de conhecer nessa noite. Ainda há pouco a gente esteve junto, vamos jantar junto hoje, para a glória de Deus. E o Vinícius vai pagar nossa janta hoje, olha aí que benção. Recebe aí, Vinícius. Glória a Deus. Ele está dizendo que não aqui, gente. Que isso, irmão? Você vai ser abençoado, querido. Deus não falou com ele. Mão para trás agora. Ele manifestou, gente. Manifestou. Expulsa aí. Glória a Deus. Brunão, fica à vontade. Estenda uma de suas mãos para cá. Pai, obrigado pelo privilégio de recebermos aqui um discípulo do Senhor. Um homem incomum, um improvável. Alguém que o Senhor trouxe de trás das malhadas para fazer a diferença no esporte. Ele tem refletido a tua glória. Ele tem tido a oportunidade de pregar o Evangelho sem falar nada, através das suas atitudes. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela vida dele, pela vinda dele aqui nessa noite. E de uma forma especial, por aquilo que o Senhor colocou no coração dele para edificar as nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Fica à vontade. Fica à vontade. Meia-noite? Ah, é? Paz, irmãos. Amém? Queria tomar liberdade, chamar meu pai, meu pastor aqui. Enquanto meu espírito ele venha a ser ajustado. Irmãos, como o pastor Rafael falou aqui, é o Senhor que aprova esse momento. E se eu estou aqui hoje, se deve primeiramente a Deus, mas também a esse cara, que além do meu pastor, é um pai, é um amigo, é um companheiro, e eu tenho tido o privilégio de poder caminhar, aprender, ser exortado. Eu queria honrá-lo diante de Deus e também dos irmãos da igreja. Eu estou sendo construído, irmãos, eu estou em obra, e Ele está me desconstruindo. Hoje mesmo, na viagem, foram 5 horas que ele falava e eu ouvia. E não tem coisa melhor, irmãos, que nós sermos exortados em amor, pois a palavra nos ensina que o Pai, ele exorta quem ama, Ele cuida de quem ama os filhos. Eu queria, assim, honrar Ele, porque o que eu vou falar aqui hoje é um testemunho da minha vida, e ele vai ser muito citado. Representamos a Casa da Paternidade em Anchieta, uma igreja bem pequenininha, tem 3 meses. E eu estou representando os meus irmãos, todos eles que estão lá. E eu me sinto privilegiado e muito responsabilizado, sabe, irmãos? É um peso de responsabilidade aqui. Mas eu estou representando cada um dos meus irmãos na Casa da Paternidade em Anchieta, que poderia estar aqui do meu lado, usufruindo. Como vocês também, têm o privilégio de estar junto com o pastor Rafael, para poder aprender com ele. E quando você tiver essa oportunidade, irmãos, mais ouça do que fale. Ouça mais. Eu queria, assim, que ele desse uma palavra e ele orasse como pai, pois eu estou com muito temor no meu coração
pois eu não sou pregador, eu sou filho. E Ele é meu Pai aqui na terra. Jesus, nós te agradecemos por esse lugar, Deus, por essa porta, por esse ambiente que o Senhor estabeleceu aqui nessa cidade, como um Horebe, um lugar de descanso, de renovo, um lugar onde o Senhor fala. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Rafael, toda a sua equipe que nos recebe com tanto carinho e honra, Pai. Pai, muito obrigado, Jesus, pela sua casa, sua família. Muito obrigado por essa casa linda aqui nessa cidade. Pai, que mais uma vez o Senhor use a vida do Bruno, através do seu testemunho, através das suas experiências, mas sobretudo, Pai, que a Tua presença continue tomando esse lugar, Pai, como nós já temos sentido. Pai, nós só queremos carregar a arca, nós só queremos, Jesus, que o Senhor fale, que o Senhor se manifeste. Nós só queremos que pessoas sejam tocadas, edificadas, fundamentadas, construídas, desconstruídas. Nós só queremos, ó Deus, que o Teu reino avance. E hoje o Senhor escolheu o Bruno para estar aqui, liberando essa palavra sobre nós. Que o falar dos lábios do Teu Filho e o meditar do coração dele lhe sejam agradáveis, Senhor. Que os seus lábios sejam como a pena nas mãos de um habilidoso escritor, como diz o Salmo 145. Que a Tua graça continue sobre nós, ó Pai, como já temos sentido ela aqui. Em nome de Jesus, Senhor. E para a Tua glória, meu Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Pai. Irmãos, estou muito nervoso, mas estou em casa. E quando nós estamos em casa, o Espírito Santo, nosso Pai, Ele nos acalma. Então, o pastor me deu liberdade, meu Pai está aqui, tanto o celestial quanto o meu pastor, então eu estou em casa. Quero falar um pouco da minha vida, né, de Jesus na minha vida e um pouco da minha trajetória. Quero agradecer ao pastor Rafael, a pastora Carla, também ao Vinícius, né, pelo convite. Eu sou atleta de futebol de areia. Alguém já viu alguma partida de futebol de areia? A gente acabou agora de sermos ex-campeão mundial pela seleção brasileira em Dubai, no mês de fevereiro, né? E, irmãos, não é clichê, a mão de Deus esteve naquele título de forma sobrenatural. Estou com 39 anos, ainda estou atleta, né? Mas estou mais perto do fim do que do início da minha carreira. Mas até aqui, de verdade, o Senhor tem me sustentado, irmãos. Hoje eu treinei, antes de vir para cá, saímos de Vitória às 8 horas, eu treinei de 6 às 7 na academia. E vim, né? Amanhã eu vou jogar aqui no Fest Verão, pelo time Cruz Azul, sempre tem que ter uma cruz. Meu time é o Vasco da Gama, por causa da Cruz de Malta, então sempre tem que ter uma cruz, amém? Então assim, irmãos, quando eu cheguei aqui, de verdade, eu fiquei muito impactado. Como eu disse aqui, de verdade, eu não sou um pregador, eu sou um filho. E quando você é filho, você não tem que mostrar nada. O filho, você não tem que estar preocupado em ser reconhecido pelo que você faz. Você não tem que estar preocupado com a sua habilidade. Você só tem que agradar o Pai. E tudo aquilo que você fizer, se você vai agradar o Pai, você não precisa estar preocupado, porque a maior intenção é agradá-lo. Então, me perdoem, né, se eu não conseguir, às vezes, passar aquilo que Deus colocou no meu coração hoje. Amém? Mas eu me dediquei, perguntei ao meu pai, e quando eu cheguei aqui, o pastor Fábio, o pastor Rafa, ele nos mostrou a estrutura da igreja. E a nossa igreja é bem pequena, irmãos. Sabe? É a primeira vez que eu venho pregar numa igreja assim, tão bonita, tão linda. E sexta-feira passada, eu ministrei uma palavra numa igrejinha, cara, bem pequenininha. Sabe? Bem pequenininha, humilde. E quando eu estava lá, falei, poxa, pai, obrigado. Obrigado, porque é aqui que a sua palavra ela vai ser liberada.
e não dava nem para ver o púlpito, irmãos, porque tinha muita coluna. E naquela hora ali eu glorifiquei a Deus, sabe? E aí eu chego aqui, nessa igreja, falei, poxa, chamei o pastor Fábio, falei, pai, minha vontade é chegar ali, falei, olha, Deus falou no meu coração que hoje a palavra é com meu pai. Ele, não, meu filho, vai lá, porque hoje Deus te trouxe. Aí eu comentei isso com ele. Aí ele falou assim, filho, o comportamento certo em lugares pequenos nos abre portas em lugares grandes. E eu anotei isso, irmãos. E isso tem sido a minha vida com o pastor Fábio. Meu pai é vivo, meu pai Dorival, separado da minha mãe Claudenice, 72 anos. Sou filho de pais vivos. Meu pai ainda não aceitou Jesus, mas ele, antes de eu chamar ele, Deus tem uma promessa que ele vai se render. Sou casado, muito bem casado com a Maria Ângela, tenho um casal de gêmeos, Bruno e Cauã, lindo, uma família linda do Senhor. Sou um cara muito feliz no Senhor. E quando o pastor Fábio me disse isso sobre o comportamento correto, o protocolo de comportamento, de honra, sabe? Em lugares pequenos, Deus abre portas em lugares grandes que nós nem planejamos. E é um pouco disso, né? Que eu vou falar um pouco. A vida de Davi, ela fala muito daquilo que eu vivi na minha profissão. Meu pai, ele tinha um sonho de ter um filho na Globo, jogando futebol. E o pastor Rafa, quando orou por mim aqui, na oração, ele só confirmou o improvável. Irmãos, eu era ruim de bola demais. Cara, muito ruim mesmo, sério. Tanto é que eu comecei no gol. Todo cara ruim, ele vai pro gol. Se quiser jogar, gol. Não, mas eu não sou goleiro. Mas se quiser lá, tá vago. Senão você vai sair. E meus dois irmãos maiores, né, eu sou o caçula dos homens, o Fábio e o Flávio, muito bom de bola. Já o André, Dedé Viagem, não era muito da nossa geração, então ele não jogava com a gente. Em frente à minha casa tinha um campo de areia, na praia de Carapebus. Irmãos, quando meus irmãos estavam, o apelido dele é Sunga, porque só andava de sunga, e Guru, porque parecia um guruçá. Mora em frente à praia, então ele era todo peludinho. Então, Guru e Sunga. Mas quando eu chegava, gol, vai pro gol. E eu ia pro gol. E comecei a gostar, né? Comecei a jogar no futsal, no gol, quando eles estavam, na areia e no campo. Mas quando eles não estavam, eu ficava na linha. E aí eu fazia festa, eu gostava da bicicleta, eu gostava de fazer gol. E quando eu li o livro de Bernardinho, voltando de uma viagem do exterior, eu comecei a ler o livro, né? No avião. E lendo o livro, eu já consagrado, seleção brasileira, campeão mundial pelo Vasco, 2011, né? Então eu já era consagrado, já era formado, já sabia quem eu era no esporte, eu tinha uma identidade. E aí, só que eu li no livro bem assim, todo sonho, ele tem que acontecer antes de ser realizado. Você tem que viver o seu sonho antes que ele realize. E você começa a se mover antes de ser. E aí aquilo fez tanto sentido para mim, irmãos, porque eu voltei na minha infância. Em frente à minha casa, um campinho de areia, eu estudava às 7, eu acordava às 5 horas da manhã com meu irmão, para a gente ficar chutando bola na trave, gol a gol. Irmãos, de verdade, eu não sabia o que eu estava fazendo naquela época, mas eu estava vivendo o meu sonho antes dele acontecer. E eu ajeitava a bola, meu irmão no gol, ajeitava a bola, não tinha ninguém, tomava a posição, chamava a torcida, não tinha ninguém, 6 horas da manhã, chamava a torcida, ia para a bola. Quando eu fazia o gol, comemorava, era o gol do título, eu imaginava que o jogo estava empatado, comemorava, campeão, campeão, e chegava assim no canto, falava, graças a Deus hoje, né, campeão hoje, quero mandar um beijo para o meu pai, o sonho dele é me ver na Globo, eu estou aqui, pai, e graças a Deus um título. Loucura, meu irmão falou, você é louco, o que você está fazendo, cara? Eu falei, meu irmão, eu sou campeão, velho. Fiz o gol agora, dei entrevista, estou indo para casa, beleza?
Quando eu errava a bola, irmãos, quando eu errava o gol, eu chorava. E chegava, dava entrevista. Infelizmente hoje perdemos e agora eu vi o treinador e a gente agora tem que trabalhar essa semana para voltar mais forte. Pô, Bruno, para com isso, é loucura. Irmãos, eu estava sendo antes de ser. E o que Davi, a vida de Davi tem a ver com isso? Porque Davi cuidava daquilo que não era dele. Davi cuidava das ovelhas do pai Jessé. E quem é que via Davi treinar? Quem é que via Davi treinar lá a lança? Aquela lança que hoje é muito conhecida até para quem não é cristão. Até para quem não conhece ler Bíblia, sabe que Davi matou Golias, o gigante. Como que ele foi certeiro? Por que ele foi certeiro? Porque ele errou muito nos treinamentos. 1 Samuel 17. Deixa eu botar, desculpa, 16, se não botar a Bíblia aqui, daqui a pouco, quando chegar no hotel, eu tomo cajadada, irmãos, já tomei muita hoje. Tomei muita. 1 Samuel 16, verso 5. E aí, a vida de Davi me ministra muito. Por quê? Porque era o treinamento de Davi. Ninguém via Davi. Davi, vocês conhecem o texto? Respondeu Samuel: sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Pode passar. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos, caso à mesa, para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: este é, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, por favor, a igreja toda, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Deixa o próximo versículo para mim, o próximo. Aí, pode deixar ele aí. Se eu não ler a Bíblia, irmãos, depois eu sou cobrado. Então, Davi me ministra muito, porque de fato eu vivi isso. Eu fui improvável. Meu pai trabalha com cocada, doce. E eu sei fazer doce. Meu nome no início da carreira era Bruno Cocada. E eu levava cocada para ganhar confiança dos meus companheiros, para fazer ambiente, porque eu era muito rebelde, eu era muito tímido. Na verdade era orgulho mesmo, porque quando você não tem conhecimento de quem você é, você fica querendo agradar os outros. Você fica querendo comprar os outros, porque você não sabe quem você é, você não tem identidade. Então, você quer sempre ser reconhecido pelo que você faz. A orfandade faz muito disso. Então, eu levava muito doce, irmãos. E aí, os caras me abraçavam, comia aquela cocadinha, realmente é muito boa, natural, tal. E quando eu comecei no futebol de areia, lá no meu estado, 2003, a primeira oportunidade que me veio foi como goleiro. Mas eu não queria jogar no gol, eu queria jogar na linha. Porque no futebol de areia, eu jogava na linha. Eu treinava, era meia-noite, 1h, de meia-noite a 1h. Por quê? Porque eu trabalhava na Praia da Costa, não sei quem já foi lá no Espírito Santo, Vila Velha, um calçadão lindo, e atrás, assim, aquela praia,
eu fechava a barraca de doce, meia-noite, e ia treinar. E no outro dia, acordava cedo para trabalhar com meu pai. A gente vendia o almoço para comprar a janta, irmãos. O carro do meu pai era uma Pampa, que era parecido dos Flintstones. Acabava a gasolina na terceira ponte e era multa. E a gente não podia dizer que era gasolina, porque senão era multado. Falava, é bateria. Mas sabia que era gasolina, irmãos. Para a gente vender cocada. A cocada era 50 centavos naquela época. E hoje meu pai é um orgulho para mim. Meu pai hoje é uma referência de trabalho. Sabe, ele me ensinou muito o meu trabalho. Eu honro meu pai. Eu levei o pastor Fábio na casa do meu pai em Vila Velha para dizer para ele, falei, pai, o Senhor é o cara que me colocou no mundo. Eu sei que a minha proteção de Deus está em te honrar. Porque o filho que honra pai e mãe, a vida dele é prolongada na terra. Então, a proteção é um princípio bíblico. Mas hoje quem toca o meu coração é o pastor Fábio. E eu sou muito grato ao Senhor. E nunca vou deixar de honrar o Senhor. Mas eu quero te apresentar um pai que Deus me deu para tocar o meu coração hoje. Para eu poder caminhar os meus filhos, a minha esposa, no caminho do Senhor. Então, Deus me deu uma graça, foi chegando de viagem, Deus me deu isso no avião. O pastor foi me pegar, falei, pastor, vamos passar na casa do meu pai. E aí eu pedi o pastor Fábio para orar, eu orei também. E meu pai falou, não, filho, eu reconheço que você mudou. Você tem mudado, eu reconheço isso. Então aquilo foi um peso, sabe? Porque quando a gente não entende que Deus vai nos dar paz na caminhada cristã, a gente começa a ser negligente na nossa paternidade. E às vezes a gente se perde. Por que paz? Se eu tenho um pai em casa, por que o pastor é meu pai? Sabe? E o Judá Bertelli, meu outro pai na profecia, ele chegou um dia e falou assim, ei meu filho, eu estava com ele, lá na Bahia. Estava lá, o pastor foi pregar, a gente foi lá. E aí eu liguei para o apóstolo da Bertelli. Ele falou, meu filho, vejo que você está com seu pai. Porque sempre na vida cristã, na nossa vida eclesiástica, nós temos que ter o primeiro pai, que é o nosso pastor. Depois nós vamos ter um pai no apostolado, na profecia, no evangelismo e no mestre. Mas se nós não tivermos o da aliança, que toca o nosso coração, a gente não vai ter nenhum desses. E eu aprendi isso, sabe? E ele me ensinou isso, o Judá Bertelli, estava eu e o pastor Fábio ali. E aquilo clareou muito para mim a minha relação com os meus pais naturais. Porque eu pude honrá-los melhor. E quando eu entendi isso, irmãos, Deus tocou no meu coração e eu fui lá na casa do meu pai. Meu pai é nordestino, irmãos. Desbocado. Demais. Sabe, eu tenho, de vez em quando, eu falo, pai, dá uma maneirada aí que eu estou com o meu pastor. Que nada. O pastor vai orar por nós aí. E ele é muito isso, né, espontâneo. E eu levei lá. E foi uma benção, sabe? E hoje eu tenho tranquilidade, eu sinto paz para chamar ele de pai. Porque eu falei isso para o meu pai. Então eu não estou desonrando o meu pai. Mas eu reconheço o que ele carrega da parte do céu. Sabe, é como a barba de Arão. Então hoje, quando eu entendi isso, me facilitou muito. E aí, o que aconteceu, irmãos? Na minha trajetória, eu não queria jogar como goleiro na areia. Só que eu recebi um convite. Sabe, irmãos? Eu aprendi o princípio da honra. Você não pode desonrar. Não pode, irmãos. Eu não queria, mas eu sabia que eu tinha que ir. E eu fui como goleiro. Eram 3 goleiros. Eu era o terceiro. Eu treinava, mas eu não queria estar ali. Mas eu era muito obediente. Eu fazia de todo o meu coração os treinamentos. Chegou um dia que faltou um jogador de linha. E futebol de areia, para quem não conhece, é 5 contra 5. 4 na linha e o goleiro. Então só tinha 7 jogadores de linha e 3 goleiros. Eu era o terceiro. Eu falei, treinador, deixa eu jogar na linha aí. Ele falou, não, você é ruim. Assim mesmo, você é goleiro. Eu falei, não, eu sei que eu sou ruim, mas deixa eu jogar aí, eu vou bater o treino. Ele falou, vai lá na frente, lá de pivô, ele nem toca na bola. Eu falei, tá bom. Fiz 3 gols, irmãos. E de bicicleta. Só que eu não falei nada, porque quando o goleiro faz gol assim, os caras falam, isso é sorte, coisa de goleiro. Não falei nada. Acabou o treino normal, ninguém falou nada, irmão. Só que Deus, quando Ele faz aquilo ali, irmãos, acabou. Acabou. Sabe por quê?
Deus, quando ele unge Samuel, ele unge Davi, o Espírito do Senhor ele se apodera de Davi, sim ou não? No próximo versículo, o Espírito do Senhor sai de quem? De Saul, que era o rei. Para quê? Para Deus promover uma situação para inserir Davi. Então, a oportunidade que me foi dada não era que eu queria, mas Deus estava provando o meu coração. E aí eu faço tudo ali, irmãos. Dei minha vida como goleiro, treinava 2 horas da tarde, chegava cedo, saía, levava muita cocada. Os caras, pá. E aí, aconteceu, Deus promoveu uma situação, o cara não foi, eu treinei 3 gols. Chega um cara operado, tricampeão mundial, que estava vendo o nosso treino. Jogador de outro time, o Duda Brasil, hoje é vereador em Vitória. Acabou o treino, eu saí, normal, ninguém falava comigo, irmãos, eu era o último a sair do treino, não tinha moral nenhuma, mano. Cheguei, cocada, cadê aquela cocada aí, moleque, traz aí. Aí, pá, dei a cocada para os caras, o Duda falou bem assim, o que você está fazendo aí, cara? Você é bom na linha. Falei, pô, Duda, eu não gosto de jogar no gol não, eu gosto de jogar na linha. Ele falou assim, então eu vou te levar ano que vem comigo. E hoje, esse ano está completando 22 anos que eu estou jogando na linha. Então, irmãos, o que eu vejo isso? O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte de Deus o atormentava. E aí vocês sabem o texto, Deus introduz quem no palácio para tocar harpa? Então, eu não sei se você está em um lugar que você não se sente bem ainda, que você não está pleno. Ore a Deus para ver se não está acontecendo isso com você, Deus está provando o seu coração. Às vezes Deus está testando, sabe? A sua obediência, sabe? A sua integridade, a sua lealdade naquilo que você está fazendo, que você às vezes nem gosta de fazer. Mas é porque Deus quer te inserir no novo tempo, para que o nome dele seja glorificado através de você, a partir de você. Então, o meu início foi assim, irmãos, sabe? E Davi, ele treinava sozinho. Davi, ele não buscava reconhecimento de ninguém. Chuva, sol, eu treino muito, irmãos. E o pastor falou assim, Bruno, eu oro a Deus, para você ser um homem de Deus como você é um atleta. Para você buscar a Deus como você é dedicado no esporte. Ele fala isso sempre comigo, irmãos. Sempre. Ele falou, a causa, se ela não te mover, meu filho, ou você morre pela causa, ou a causa te mata. Não tem como a gente escapar, irmão, não tem como mais. Quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe ver, é uma verdade isso, irmãos. Então, se você não morrer pelo Evangelho, ele vai te matar. Entendam aqui que ele vai te matar por quê? Porque você não vai saber viver em outro lugar. A gente nem presta nem para desviar, irmãos. O dia que a gente sentiu a glória de Deus pela primeira vez, lá fora, não tem como, nada vai suprir a glória de Deus em nós. O lugar da glória de Deus não vai ser suprido por coisa, riqueza, nada. É só a presença dele. Então, quando eu entendi isso, eu tenho buscado a melhorar. E Davi, ele sabia se mover nos ambientes. Por quê? Porque ele tinha um pai, Jessé, que o inseriu, ensinou a ele. Lá no verso, eu vou ler aqui, irmãos, 1 Samuel capítulo 17, ele vai receber uma orientação do seu pai, Jessé. Jessé fala assim, pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães, e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando, e traga uma prova de que você os viu, e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul, todos os outros soldados israelitas, estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé, seu pai, havia ordenado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Isso aqui para mim é muito importante hoje. Isso é muito importante. Por quê? Porque Davi, ele foi orientado pelo pai dele a reconhecer autoridades.
a se mover nos ambientes aonde que a sua habilidade não vai tocar o coração de ninguém. Porque Deus vai te inserir em lugares que tem pessoas muito melhor do que você. Então o que você vai fazer naquele lugar, naquele ambiente, não vai fazer diferença. Mas a maneira como você vai se mover naquele lugar vai tocar as pessoas. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele queria agradar a Deus, irmãos. Por que que não ele poderia ser um homem segundo a mente de Deus? Inteligente, conhecedor das Escrituras, muito inteligente, sabe? Não, foi o coração de Deus. Porque assim como Samuel se enganou, o que Deus falou para ele? Samuel, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. Então toda vez que ele via Davi, ele via o coração. Ele não via a mente. O que Davi estava pensando? Ele viu o coração de Davi. Então, eu e você hoje, assim como eu tenho aprendido com Davi, o que nós fazemos, se está nos revelando, irmão, nós estamos errados. Agora eu posso revelar o que eu faço. Eu posso manifestar Jesus naquilo que eu faço. Se o dia que o que eu faço é muito mais importante de quem eu estou me tornando, depois que você parar de fazer, você já era. Acabou. Ainda mais no mundo competitivo que nós estamos. Muitas pessoas estão chegando com muito mais conhecimento porque eles querem ganhar o mundo. São inteligentes, irmãos. Então, não vai nessa. Deus não está nem aí para aquilo que nós fazemos. E muito menos o que nós temos. Agora, para quem nós estamos fazendo e o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos produzindo. Isso sim, Deus está olhando aqui. Eu trouxe aqui, eu nem gosto de trazer. A medalha de campeão mundial é a mesma medalha que o campo vence, que eles recebem quando são campeões mundiais, é a mesma medalha. Já me perguntaram, é de ouro? Não sei. Eu ganhei essa medalha em 2017, em Bahamas, e naquela ocasião, eu não conheci o pastor Fábio, e eu doei aquela medalha, fiz um sorteio no Instagram. Eu não tenho nenhum troféu em casa, nenhuma medalha, desses 21 anos, não tenho. Eu sempre dou para alguém, porque Deus tocou no meu coração que toda conquista que eu e você obtivermos, se ela não fizer sentido na vida de alguma pessoa, ela vai te fazer mal. Ela vai te fazer mal. Pelo menos para mim, ele vai fazer muito mal, porque eu vou olhar aquilo, pô, eu consegui aquilo, cara, olha só, eu consegui, cara, eu sou bom mesmo, campeão mundial, 2 vezes o melhor do mundo, pô, cara, vou botar lá na minha parede. Não sou contra quem faça isso, tem muitos amigos meus que fazem, eu acho massa, eu acho maneiro, não estou julgando de verdade, mas Deus colocou no meu coração há muito tempo isso. E a outra medalha eu dei para um garoto que na época tinha 14 anos, Joabes o nome dele, e esse ano ele jogou comigo, ano passado ele jogou no meu time, e ele já está com 20 e poucos anos, e ele falou, cara, eu tenho aquela medalha até hoje, é a carta que você me escreveu. Aí esse ano a gente é campeão de novo. E aí eu fui na igreja, irmãos, porque eu estava viajando, fui na igreja cultuar a Deus. Irmãos, na moral, eu me senti Sadraque, dentro da fornalha. Pensa no lugar quente, era a igreja. Eu suei 3 vezes dentro do culto. Na hora do ofertório, na hora da adoração, do ofertório e da bênção apostólica. Foi 3 suadas que eu dei, muito quente, irmãos. Eu olhei para uma irmã, estava grávida, ela estava exausta, estava passando mal, desconfortável. Eu vi outra senhora desconfortável, o pastor teve que terminar o culto antes, porque ele estava insuportável o culto. E aí Deus falou comigo assim, vende a medalha. Aí eu, tranquilo, eu ia dar para o meu fisioterapeuta a medalha. Mais de 10 anos comigo, já estava no meu coração. Eu falei, não pai, amém. Cheguei na segunda-feira, fiz um vídeo no meu Instagram, e anunciei, falei, irmão, vocês que têm conhecedores aí de colecionadores, eu não quero dinheiro, eu só vou mandar a nota fiscal aí, o orçamento dos ar-condicionados. Só isso, não quero dinheiro, você pode fazer o pagamento direto para a empresa. E lancei lá, irmãos, marquei uma galera que eu conheço, do futebol, não sei. Isso foi na segunda. Na quarta-feira, nada de nada, né? Não apareceu ninguém, mano. Chegou na quarta-feira no culto, dentro do culto, Deus vai e opera dentro do culto. Um irmão falou assim,
Bruno, eu vou te ajudar. Me manda teu Pix. O ar-condicionado era R$42.500. R$42.500 para climatizar toda a igreja. Falei, Deus, é com o Senhor. E aí o cara falou assim, me manda um Pix. Irmãos, eu falei para minha esposa, a pior coisa é você mostrar uma novidade para sua esposa. Parou o culto, irmão. Pastor, vendemos a igreja, vendemos a medalha. Meu irmão, parou o culto. O culto parou e o pastor foi, orou, tal. E o cara de 42 mil, ele fez um Pix de 50 mil reais. Irmãos, 50 mil reais, cara. Ele fez o Pix no outro dia. Falei, acho que foi almoçar, eu acho, cara. Fazer um Pix aí. E o mais impressionante, ele falou, não quero sua medalha. Não quero a medalha. Na hora que ele falou, não quero a medalha, o Espírito Santo falou no meu coração, não tem nada a ver com você, Bruno. Não tem nada a ver, Bruno, com o que você faz. Eu sou o dono da igreja, a igreja é minha. Eu sou o pai. E tudo que tem na igreja hoje, da casa da paternidade, tudo, irmãos, foi doação. Tudo. Está aqui, ó, o cara não quer. Mas eu conversei com o pastor, falei, pastor, para respaldar a noiva do Senhor, nós vamos levar isso lá para ele. Se ele não quiser, mamãe, ele joga fora, ele faz o que ele quiser. Mas para respaldar a noiva do Senhor, está aqui, meu irmão. O propósito foi esse. Então, toma aí. Se você não quiser, você dá para quem você quiser aí, meu irmão. Por quê? Porque Deus, ele é o dono da igreja, irmãos. Isso aqui tá assim, não tem a ver com o pastor Fábio, com o pastor Rafa, não, com a pastora Carla, não. Tem a ver Deus a partir deles, da obediência deles. Sabe? É Ele. Então, irmãos, não tem nada a ver. Esse troféu aqui também não é meu. Ele é dos 5 melhores do mundo. Que tem uma eleição dos 5 melhores. Eu fui com 39 anos. Eu fui eleito na minha posição melhor. Só que no dia dessa premiação, lá em Dubai, no Museu do Futuro, eu cheguei, eu estava no quarto. Quando eu vou jogar na Turquia, eu recebo 2 ternos. O meu capitão da Turquia, ele é advogado lá, em Alanya. Então, ele é patrocinado por uma loja de terno. E ele vai me dar. Irmãos, o terno bonito. O slim, tal. Falei, cara, o cara foi, apertou, tal. Levei para casa. Quando eu fui convocado para Dubai, a gente recebe da seleção, fala, olha, leva uma roupa de gala. Porque lá vai ter a premiação dos melhores do mundo. E é uma noite que tem que ir com trajado. Falei, beleza, levei aquele terno, peguei, botei. Terno, camisa social, sapato. Quando eu cheguei no dia, eu não estava, porque a eleição é assim, os melhores goleiros, 3 goleiros. Desses 3 sai o melhor goleiro do mundo. Os 3 melhores jogadores, melhores jogadoras, melhor treinador. Então eu não estava entre os 3. Não ia concorrer a nada, irmãos. Só que eu iria lá prestigiar o evento. E aí, o meu goleiro, Bobô, um cara sensacional, irmãos, do Maranhão. Cara, pensa num cara top, humilde, simples. Cara, eu amo a vida dele. Só que ele levou uma roupa que era muito simples. Ele é muito simples. E ele nunca tinha ido numa festa de gala. E naquela tarde, Deus falou comigo assim, dá a sua roupa para ele. Falei, não, pai, tranquilo. Chamei ele e fui lá no meu quarto. Irmãos, quando ele botou a roupa, era para ele. Até o sapato, irmãos. Falei, negão, você vai assim, velho. Você tá bonitão, mano. E ele, pô, gostei, pô, pá. Foi, irmãos. E eu fui com a roupa da seleção brasileira, de passeio. Amarradão, tranquilão. Quando eu chego lá na noite de gala, lá, meu irmão, lugar bonito, nunca tinha ido. Chega o cara da cerimônia e fala assim, Bruno, você vai ganhar um prêmio, cara. Você não pode estar com essa roupa. Irmão, na hora que aquele cara falou aquilo comigo, o Espírito Santo falou assim, melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber, filho. E o Bobô do meu lado, o goleiro, ele falou bem assim, Bruno, vamos no banheiro que eu vou trocar com você. Eu falei, não, mano, você vai ficar assim. Já fitei um cara ali que é do meu tamanho, eu vou chegar até ele. Eu falei, irmão, eu vou receber o prêmio, tem como a gente trocar de roupa? O cara, lógico, cara. O cara ficou de Brasil, Zé Lucas, peguei a roupa dele, fui lá e recebi um prêmio, irmãos. E, assim, na minha medida de fé, eu acredito demais que quando nós não se importamos, irmãos, Deus se importa por nós. Cara, eu não estava almejando nada disso, de verdade. Só que a semeadura, não tem jeito, ela é opcional.
mas a colheita é obrigatória. Nós optamos que nós vamos semear, mas a colheita vai chegar, irmãos. Sabe? E aí eu recebi esse troféu. E aí, irmãos, que loucura. Falei, vou dar pro Bobô. O Bobô não ganhou o melhor goleiro. Eu ia dar para ele. Liguei para esse cara, mano. Falei, pai, o senhor já sabe. Eu tô querendo semear o Bobô, mano. Vou dar o troféu para ele, porque, fiquei com muita pena dele, cara. Aí o pastor assim, deixa eu orar. Falei, já entendi. O Bobô vai ganhar o troféu de melhor do mundo na competição. Ele, deixa eu orar que eu vou te falar, filho. Creio que Deus vai te levar em lugares para você testemunhar isso, e o troféu vai evidenciar. Porque o mundo, ele se move pelo que você tem. A igreja não, mas o mundo sim. Falei, amém, pai. Bobô é o melhor goleiro da competição, da Copa do Mundo. E aí, eu falei, cheguei e tal, muito, ele está até arranhado, irmãos, olha, ele está todo troféu arranhado, bate criança, escola. E aí um dia eu orei a Deus, eu quero dar esse troféu logo, quero dar ele. Quem eu vou dar esse troféu? Deus não me respondeu. Eu fui dar uma palestra na escola, no meio da palestra, irmão, no meio, uma criança de 10 anos, Anthony, falou, tio, falei, fala meu filho, ele, posso ir tirar uma foto com esse troféu bonito, gostei dele. Falei, pode. Todo mundo zoou o menino, mano. Vaiou o menino, que ele queria tirar uma foto, ele tirou uma foto. Quando ele estava tirando a foto, Deus falou assim, você não orou para você dar o troféu? É para ele. Peguei o microfone e falei, irmão, ontem eu estava orando a Deus para quem eu ia dar o troféu. E a sua atitude de levantar a mão, o troféu é seu. Só vou ter alguns compromissos e ele vai na sua mão. Toda vez que você lembrar do troféu, saiba, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, irmãos, em nome de Jesus, não tem a ver comigo. Eu só estou testemunhando que todas as conquistas que eu e você conquistarmos, é para o nome dele ser glorificado. E alguma vida ser transformada. Senão não faz sentido. Se isso aqui entrar no meu coração, irmãos, acabou. Ele vai se tornar meu Senhor. E aí já era, eu vou ser governado por ele. Eu vou ser governado pelo meu trabalho, eu vou ser governado pelo meu dinheiro, eu vou ser escravo, não vou ser mais livre. Então, eu acredito muito que quando nós entendemos o que nós fazemos não pode nos revelar, somos nós que vamos revelar aquilo que nós temos. Somos nós que vamos dar nome às coisas, somos nós que vamos destinar as coisas. Por isso, foi esse o propósito que Deus nos fez. Governe sobre todas as coisas. As coisas não podem nos governar, irmão. Nós somos movidos pela eternidade, amém? Aqui é só um tempinho, irmãos, aqui vai ser muito rápido. Então, eu acredito muito que nós precisamos entender isso. Davi teve Jessé. E eu estou tendo neste tempo o privilégio de caminhar com o pastor Fábio. Eu conversei sobre isso, que eu ia falar muito dele. E ele sabe do meu coração, irmãos. Muita gente aqui conhece o Bruno Xavier, mas nenhum de vocês conhece o Bruno. O marido, o filho, o discípulo. Ele conhece, então ele sabe. E Davi teve Jessé. Só que eu preciso contar outro testemunho muito forte. Que Davi, quando ele é inserido para servir os irmãos na guerra, ele é perseguido por um irmão dele, ele é confrontado. Quem era o nome do irmão? Eliabe. Dentro da família dele, dentro do ambiente dele, o irmão dele falou assim, o que você está fazendo aqui, cara? Sai daqui bem com esse teu coração, a sua presunção. Vai lá e volta e cuida das poucas ovelhas do seu pai. Ele falou, o que eu fiz? Não fiz nada, meu irmão. A Bíblia diz que ele se desvia de Eliabe e segue o caminho. Irmãos, quem tentou parar Davi foi o próprio irmão. Dentro da casa dele. E o que o Davi fez? Dá licença que eu vou seguir. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Eu não vou perder meu tempo com quem não tem propósito. Eu não vou caminhar com quem não tem um chamado. Eu não vou caminhar com quem... Não vou, irmãos. E às vezes eu e você nós perdemos muito tempo com quem não precisamos, não podemos perder tempo. Por quê? Nós estamos retardando o nosso chamado. E aí, irmãos, em 2 anos agora, para fazer 2 anos, eu tomei um tapa no rosto na Itália. Estourou meu tímpano. E eu fui parar no hospital. E o pastor, Deus já tinha revelado, ele falou assim, filho, amanhã você vai ser campeão, final da Copa Itália. E Deus vai mostrar para todo mundo a diferença do ímpio para o justo, para o filho.
Falei, amém. Fui para a final, irmãos. Arrebentei na final, meu time campeão. Eu fiz 2 gols e eleito o melhor jogador. Falei, demorou. Todo mundo viu que o coroa tá on. Então é o quê? É o espírito de Caleb. Quase 40 anos, eu estava com 37 para 38, o espírito de Caleb está sobre mim, todo mundo viu. Caramba, cara, você é velhinho. Mas falei, não, é Deus, pô. Deus me renovou. Só que quando acabou a foto, pá, troféu, quando eu saio da arena, irmãos, eu vou cumprimentar os meus irmãos. Do nada veio um jogador assim, ele estava no DOP. Veio e pau! Só que eu tinha recebido a palavra e na hora veio o áudio. O áudio que o pastor falou assim, muitos verão a diferença do filho para o ímpio. E na hora o Espírito Santo falou assim, agora é com você. Você devolve na mesma moeda ou você dá outra face. E aí pela misericórdia e graça do Senhor, eu falei para ele, se te faz mais homem, está aqui outra face. E ele ficou assim e eu saí fora. Fui embora para o hotel, liguei para ele, fui feliz, irmãos, glorifiquei a Deus, fui aprovado pelo Senhor e tal. Só que à noite a alma gritou. Irmãos, eu tive tremedeira, eu comecei a tremer, eu queria pegar ele, eu queria arrebentar ele. Falei, vou devolver tudo que ele fez comigo. E aí, uma semana depois, eu tinha que jogar um campeonato, uma final de italiano. E quem eu encontro? Ele. Irmãos, quando eu vi aquele cara no hotel, eu falei, vou arrebentar ele. Eu tinha razão. Eu tinha todo mundo ao meu favor, pois ele me agrediu sem eu fazer nada. Falei, eu vou chegar, vou pranchar ele na frente de todo mundo e ninguém vai fazer nada. Falei, você vai sentir o que eu senti. Você vai sentir que minha filha sentiu, meu filho sentiu, minha esposa sentiu. Você vai ser humilhado, cara. Isso dentro de mim. E eu comecei a tremer, pastor. E aí voltou o velho homem, que Deus... Irmão, o velho homem eu era assim, ó, sanguinário. Eu falei, eu vou pegar ele. Só que eu percebi, irmãos, que eu estava fora de controle. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o pastor Fábio. Pai, eu estou com vontade de fazer isso, assim, assim, assim. O pastor falou assim, amém, filho. Vai lá e mostra. Ou você é filho do diabo, da desobediência, ou você é Jesus com Pedro. Quando Pedro traz Jesus, quem é que vai até quem? Jesus vai até Pedro. Então vai até ele e libera perdão. Agora, se você não quiser, você pode ser filho do diabo. Vai lá e desobedeça ao seu pastor. Filho da desobediência, lá em Efésios. Falei, tá bom, eu vou fazer aquilo que eu não quero. Eu não quero fazer isso, mas vou lá fazer. Irmãos, eu fui lá, pedir perdão ao cara, liberar perdão ao cara. E o cara não olhou na minha cara. Não quero falar com você. Eu não quero falar com você. Falei, irmão, eu só quero saber, eu quero te liberar perdão. Ele falou, eu não quero olhar para sua cara. E quando ele falou isso, ele saiu. Meu time ali, o time dele ali. Ali eu senti vergonha. Ali eu me senti humilhado. E aí nós jogamos, fui campeão, melhor jogador de novo. E eu começo a chorar. Quando eu anuncio meu nome, eu começo a chorar. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, o mundo tem um ditado que é do diabo. Eles estão revertendo a minha palavra, estão disturpando a minha palavra. Não são os humilhados que serão exaltados. São aqueles que se humilham. E a sua humilhação não foi quando você tomou o tapa no rosto, você foi escolhido. A sua humilhação foi quando você foi obedecer ao seu pastor, em liberar perdão, porque você foi ferido sem ter feito nada. E por isso eu estou te exaltando. E eu pensei que a exaltação de Deus era ser o título italiano e o melhor jogador. Só que aí eu queria a foto, já terminei, só queria a foto aqui que eu pedi para vocês colocarem. Eu mandei no WhatsApp. Isso, nós vencemos a Itália na final da Copa do Mundo, 6-3. E quando acabou o jogo, eu fui cumprimentar todos os jogadores da Itália, que são meus amigos. Eu jogo na Itália há mais de 10 anos. Estou viajando para lá mês que vem. E eu vou cumprimentar os jogadores. Esse cara, esse irmão, Zurlo, ele foi o que me feriu, foi ele que me agrediu. E quando eu fui dar a mão a ele, para levantar ele, para consolá-lo. E ele não olha para o meu rosto. Quando ele percebe que sou eu, ele não olha para o meu rosto. Só me dá a mão. E eu dou a mão a ele e vou dar aos outros. Depois eu recebo essa foto da FIFA. Na hora que eu recebo a foto da FIFA, eu vejo essa foto, o Espírito Santo ministra. O tempo é meu. Eu sou dono do tempo, eu que mudo o tempo e estações. A minha justiça está no meu controle, filho. Quando você me dá o direito de ser a justificativa daquilo que você sofreu, o tempo pode até demorar, mas não falha. Irmãos, não é sobre eu estar de pé e ele caído, é sobre eu dar a mão a quem me feriu. Jesus, ele foi até Pedro, depois que Pedro traiu.
Tem alguma coisa de comer? Tem não. Como é que Pedro estava? Pedro voltou para a velha vida dele. E Pedro fala muito da minha vida ministerial. Pedro estava como? No barco. Quando ele traz Jesus, quando ele nega Jesus, ele volta a fazer o que ele fazia antes. Sem roupa, sem identidade. Tem alguma coisa de comer? Tem não. Joga a rede na direita aí. Vai lá e pega os peixes. E depois aquilo que ele pescou, Jesus já estava tudo prontinho, ceiou com ele. Tu me amas? Amo, Senhor. Ama o que eu amo. Tu me amas? Faça o que eu faço. Tu me amas? Sofra o que eu sofri, Pedro. Amém, Senhor. Quem foi Pedro depois do perdão? Foi ativado. A liberação de perdão, irmãos, é um lugar. Para finalizar, João 20, 21 para mim aqui. João 20, 21. Por favor. João capítulo 20, verso 21. O que Jesus... Pode levantar, irmãos. Como eu disse que eu não sou pregador. Eu estou vendo o ministério de louvor aqui, eu sei que está acabando. Irmãos, lembra de Jesus na cruz do Calvário? O que tinha um do lado e do outro? 2 ladrões. O primeiro ladrão disse: se tu és o Filho de Deus, salva a ti e a nós. O que Jesus fez, irmãos? O que ele disse? Ele se desviou como Davi. O desvio de Jesus foi não dizer nada. Como é que Jesus estava? Todo arrebentado. 6 horas na cruz. Se tu és o Filho de Deus, salva a ti e a nós. Jesus, nada. Agora o outro fala assim, o outro ladrão: como diz tu isso? Nós sim fizemos humilhação. Nós sim fizemos por merecer para estarmos aqui. Nós pecamos, nós erramos, por isso nós estamos aqui. Mas este nada fez. Ele se humilhou, ele reconheceu que ele era pecador, que ele estava passando por aquilo, pelos atos dele, pelas decisões dele. E ele fala: nós passamos, mas este nada fez. Quando o Senhor entrar no paraíso, lembra-te de mim. Jesus, irmãos, ainda hoje estará comigo. A liberação de perdão leva quem foi perdoado a um lugar. Aquele ladrão, quando Jesus liberou perdão a ele foi introduzido, ele inaugurou o reino dos céus, o paraíso. Eu e você, irmãos, se nós nos dizermos, se nós falamos que nós somos filho de Deus, discípulo de Jesus, o nosso irmão, e nós seguimos ele, pegamos nossa cruz, quando você libera perdão para uma pessoa, você está trazendo ele para onde Jesus está. Mas porém, quando a gente não entender isso daqui, irmãos, não faz sentido nós vimos a igreja. Desculpa, pastor. Não faz sentido nós partir o pão aqui na ceia, chorarmos. Não faz sentido, irmãos, eu estar aqui. Se eu não entender que novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como meu Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. Todos, por favor, só entre aspas, recebam. Mais uma vez. Recebam o Espírito Santo. Quem é que recebeu o Espírito Santo aqui na sua vida? Amém? Amém? Recebemos o Espírito Santo, amém? Sabe qual é o propósito de receber o Espírito Santo? Sabe qual é o propósito? Verso seguinte: se perdoar os pecados de alguém, serão ou estarão? Presente ou futuro? Estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido eu vim aqui pregar, o céu descer, cura, milagres. Irmãos, ver aleijado, realmente, levantar, andar, pessoas com câncer ser curada, se eu não libero perdão. Sabe o que vai acontecer comigo, irmãos? Se eu não entender essa palavra e pregar o céu descer, sabe o que vai acontecer comigo naquele grande dia? Aparta-me de mim, Bruno, que eu não vos conheço, Bruno, eu não te conheci.
Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. Aparta-vos de mim. Você não entendeu que quando eu soprei o Espírito Santo, não teve a ver com você ter poder. Tem a ver você passar o que eu passei, filho. Suportar o que eu suportei. E no seu momento de pressão, o que tem sido revelado, manifesto na sua vida, quando você foi perseguido, quando você foi ferido, quando você foi abandonado pelo seu pai, quando alguém disse uma palavra que até hoje machuca você, que você não entendeu, que quando você liberar perdão para essa pessoa, ela vai conhecer Jesus, ela vai até Jesus. Foi a Bíblia que diz isso, irmãos. Quando aquele ladrão lhe reconhece Jesus, Jesus falou: ainda hoje estará comigo. Mas quando eu não libero perdão para quem me feriu, irmãos, também tem um lugar. Ele não vai conhecer Jesus. Irmãos, eu não sou pregador, mas em nome de Jesus, entenda esse verso, que o maior propósito de receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é nós termos um coração segundo de Deus, aonde que quando nós morremos pela obra da cruz, nós entregamos a nossa vida a Jesus, nada mais vai nos machucar, porque morto não sente dor. Morremos para este mundo, Paulo diz isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Se Cristo vive em ti, irmão, você vai ser um lugar para pessoas que te feriram. Em nome de Jesus, a minha oração é que nós não viemos descer da cruz. A minha oração nesta noite é que nós não viemos sair dos pés da cruz, porque quem desce da cruz, quem quer descer da cruz é ladrão, mas quem permanece na cruz, ele se torna um lugar para aqueles que ainda não o conheceram. E assim como Jesus levou aquele ladrão aos 45, no Bitsock aos 36, ele reconheceu Jesus no liberar de perdão de Jesus. Jesus não pregou ali não, irmãos. Jesus só perdoou. Pastor, queria tomar a liberdade de orar pelos irmãos que entenderam esse verso. Você que foi ferido, você que está triste, você que foi, realmente, você tem razão, a pessoa te feriu. Eu quero orar com você, porque eu entendi isso na carne, no sangue, no meu corpo. Eu fui para o hospital, irmãos, porque eu tomei um tapa no rosto, mas eu recebi uma palavra de uma autoridade. Eu recebi uma palavra de uma pessoa que carrega a glória de Deus. E aqui tem duas representações, o pastor Rafa e o pastor Fábio. Eu queria convidar você para ser como Jesus, um perdoador, um lugar de cura. Só pode curar quem está curado. Você que entendeu isso, queria que você colocasse a mão no seu coração. Enquanto, pastor, posso pedir meu pai para orar, como ele é meu pai, eu reconheço que ele carrega, ele vai orar. Amém? Com a sua mãozinha no coração, comece a liberar agora em nome de Jesus. Comece a liberar agora quem te feriu, comece a liberar agora quem te magoou, comece a liberar agora quem te machucou. O grande problema da falta de perdão é a indiferença. Não seja indiferente com a dor, não seja indiferente com a ofensa. Ela pode te matar.
Pai nosso que estás nos céus, nós te santificamos nesse lugar, Jesus. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, debaixo do poder do Espírito de Deus, sobre essa palavra liberada sobre nós, que toda a afetação das trevas, toda a afetação da mágoa, da tristeza, do rancor, toda a afetação da ausência de perdão, que comece agora a cair por terra, que comece agora a ser, em nome de Jesus, arrancado de cada coração que está nesse lugar nessa noite. Senhor, esta casa é uma casa de cura, esta casa é uma casa de restauração, essa casa é uma casa, Pai, de conversão, essa casa é uma casa de nova vida, de novos começos. Por isso nós agora, na autoridade do nome de Jesus, declaramos, ó Pai, debaixo do poder desta palavra, libertação em nome de Jesus. Todo aprisionamento, toda prisão de alma, todo aprisionamento de alma em nome de Jesus, que seja agora quebrado, destruído, anulado pelo poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja uma unção de perdão nesse ambiente agora sendo liberado. Pai, que cada pessoa que entrou por essas portas saia daqui hoje convencido, não pelo Bruno, pelo pastor Rafael ou por ninguém aqui, mas sim pelo teu Espírito, ó Pai, para que a obra da cruz seja efetuada. Efetua em nós nesta noite a obra da cruz, Senhor. Efetue em nós essa noite a obra da cruz. Nós nos submetemos à obra da cruz, nós nos submetemos à obra do Calvário. O maior momento de perdão foi esse, Deus. Nós declaramos o poder dessa palavra sobre nós e nos submetemos a ela em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Aleluia.